para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor que liberta os cativos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Estamos na Semana Santa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Novena do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste dia 18 de dezembro, a antífona solene da Semana Santa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, na qual nas vésperas toda a igreja em todo o mundo, com tom solene e com sinos, canta, entoa louvando ao Senhor, e que todos os seres humanos entoem louvando ao Senhor. Ó Senhor, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente, e lhe destes vossa lei sobre o Sinai. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. O Senhor vem salvar a todos. O Senhor vem salvar a todos os entes humanos com o braço poderoso, que Ele é o Todo-Poderoso, é o Misericordiosíssimo. Estejamos preparados, que o Senhor vem e Ele permanece para sempre em nós, e que todos nós permaneçamos nele. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei aos que gememos na antiga escravidão, sobre o jugo do pecado, a graça de ser libertados pelo novo Natal do vosso Filho, que tão ansiosamente esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor é o guia de todos os entes humanos, que Ele guarda e fortalece a todos, Ele vem salvar a todos. E coisas grandiosas está acontecendo. Tomemos posse. Que todos os que estão enfermos sejam curados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus.
A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida. Pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste dia 18 de dezembro, da Semana Santa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, na segunda antífona solene do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, as antífonas do Ó, hoje, ó Senhor. No Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, continuação do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, na qual nós vimos ontem a genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as gerações, começando com Abraão até José, o que foi escolhido para ser o pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos lá todo o contexto da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. As 14 gerações, depois as outras 14 gerações, e teve o exílio na Babilônia, e mais 14 gerações, e que tudo foi renovado, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E José, homem justo, foi escolhido por Deus para ser o esposo de Maria Imaculada. E hoje nós vemos toda a origem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, como está lá no Evangelho segundo João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi gerado no ventre de Maria Imaculada. E como comenta São Bernardo Abade, assim quis Deus que da Imaculada nascesse o Imaculado. E então Maria Imaculada estava prometida em casamento a José, que Deus o escolheu José para ser o esposo de Maria Imaculada.
E antes de viverem juntos, ela ficou grávida. Foi pela ação do Espírito Santo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E José, vemos aqui que José era justo. José, justo, buscando verdadeiramente a Deus. E ele ficou com medo. E então resolveu abandonar Maria Imaculada em segredo. Mas, então, José estava pensando nisso. Pensando no que José estava pensando? Como nós vemos, acabamos de ver aqui nesta metáfora. Resolveu abandonar Maria em segredo. E José estava pensando neste segredo. E o anjo do Senhor apareceu-lhe a José. E apareceu-lhe em sonho. E o anjo conversou com José. Para José não ter medo. Para José ter coragem. E receber Maria Imaculada como esposa. E o anjo do Senhor anuncia a José que ela concebeu pela ação do Espírito Santo. É Cristo Senhor que é gerado em seu ventre glorioso. E vemos aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o anjo do Senhor fala para José que ela dará à luz um filho. E o anjo já anuncia como ele vai se chamar. O nome de Jesus, que ele vai salvar todo o povo dos pecados. O anjo do Senhor já anuncia também a José que é o Cristo Senhor, o Salvador. É Deus que se fez humano para que todos os entes humanos tenham a vida eternamente. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, para cumprir o que o Senhor lhe disse pelo profeta, como o profeta Isaías já havia profetizado, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o próprio profeta Isaías já profetizava a divindade de Cristo Senhor, que Maria Imaculada vai conceber a luz. E aqui o anjo do Senhor já fala para José toda a profecia do profeta Isaías, que será Emanuel, é o Deus Salvador, Deus conosco, Deus no meio de todos os entes humanos. E assim, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o anjo do Senhor anunciou a José para José acolher Maria Imaculada como esposa. E José, homem justo, como São Mateus narra no início do Santo Evangelho de hoje. E então, José, homem justo, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Fez a vontade de Deus, que Deus falou a José através do anjo, que é o anjo anunciador. José aceitou Maria Imaculada como esposa. José fez a vontade de Deus. E que todos os seres humanos sejam justos, que todos façam a vontade de Deus, ouçam a voz de Deus e façam a vontade de Deus. É muito bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o anúncio do anjo do Senhor a José, e José justo. José fez conforme o anjo do Senhor lhes havia mandado. José fez a vontade de Deus. Façamos como São José, sejamos obedientes, sejamos puros de coração, sejamos justos e estejamos se preparando, estejamos com o Senhor, anunciando o Evangelho, que ele vivamos a lei do Senhor, como na antífona de hoje. Ó Adonai,
Ó Senhor, guia da casa de Israel, que aparecestes a Moisés na sarça ardente, e lhe destes vossa lei sobre o sinal. Vinde salvar-nos com o braço poderoso. Ele é o Todo-Poderoso e vem salvar a todos. E José, homem justo, fez conforme o Senhor lhes havia mandado. Façamos tudo o que o Senhor está nos dizendo, o que o Senhor está nos mandando. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos sejam obedientes e estejam progredindo sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos justos, façamos a vontade de Deus, sejamos como nosso glorioso São José, e estejamos rezando uns pelos outros, formando novas amizades, para que em tudo Deus seja glorificado.